Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo irá promover um abaixo-assinado junto da população da região. O propósito passa pela defesa do acesso à saúde entre a primária e a hospitalar. Na lista de reivindicações, registro para o funcionamento, durante todos os dias do ano, das urgências dos hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, para além da maternidade e ainda da urgência pediátrica situada na cidade de Torrejana. Em conferência de imprensa que decorreu nas imediações do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, e na qual só a ERTE esteve presente, Manuel José Soares, porta-voz da Comissão de Utentes, apelou à participação da população, dando então a conhecer os objetivos a concretizar. Nós sabemos, nós temos 20 anos de existência e os 20 anos de existência da Comissão de Utentes sabemos que quem lida com saúde e no Médio Tejo, que isto são processos dinâmicos, situações que hoje parecem que estão resolvidas, amanhã surgem para o conjunto dos utentes uma série de problemas que nós não imaginávamos, quer de fatores internos, quer fatores externos, quer inclusive muitas vezes situações que são planeadas e pelas mais diversas razões não se concretizam. Presentemente no Médio Tejo, a população do Médio Tejo tem um conjunto de infraestruturas em termos de saúde que devem ser defendidas, devem ser melhoradas e temos que verificar que ao longo dos anos houve realmente uma melhoria, nomeadamente em termos de equipamentos. Não havia taques, não havia ressonância magnética, havia, por exemplo, o serviço de patologia aqui no Hospital de Tomar era manifestamente insuficiente. Com a situação da pandemia houve realmente grandes investimentos, bastante trabalho, vai haver mais investimentos este ano. Agora, no caso, por exemplo, das especialidades, temos situações em que nos dizem e se verifica que há a recuperação das listas de espera, a recuperação de cirurgias, o quadro de recursos humanos está perfeitamente estável e, passado 15 dias ou 3 semanas depois, há uma série de profissionais que saem, profissionais que adoecem e, portanto, há aqui questões que não dependem muitas vezes da boa vontade e do esforço que está a ser feito. Há uma questão que está na ordem do dia, que é a questão das urgências. E a questão das urgências tem merecido, da parte da Comissão de Utentes, da parte dos responsáveis, do próprio, da agora Unidade Local de Saúde e dos profissionais responsáveis, tem merecido alguma atenção. E tem sido impossível em alguns serviços funcionarem 24 sobre 24 horas, como é o execuível e é necessário para o conjunto da população, atendendo às quase 200 mil pessoas que fazem parte atualmente da Unidade Local de Saúde. O que nós dizemos é isto: ou mantemos pressão permanente sobre os responsáveis das unidades, sobre a direção executiva, sobre os próprios responsáveis políticos, ou corremos o risco de dizer, não se importam e a situação vai caindo algumas coisas no esclarecimento. E, portanto, essa pressão só deve ser feita pela Comissão de Utentes ou não? Deve ser feita pela Comissão de Utentes, deve ser feita pelas autarquias, deve ser feita pela própria população. Está a ser feita? Está, e está a ter resultados. Pelas autarquias? Nós reunimos com as autarquias. Aliás, o documento fala nisso, nós reunimos com as autarquias e chamamos a atenção para isso. Mas achamos que da parte da direção da administração da ULS, esse trabalho está a ser feito, que é um trabalho de esclarecimento. Depois, se as autarquias estão ou não estão preparadas para desenvolver algum trabalho em termos do acesso a cuidados de saúde, aí já é outro problema, mas a Comissão de Utentes, por exemplo, tem reunido com câmaras municipais, chamando a atenção do trabalho que efetivamente eles poderiam fazer e podemos dizer, por exemplo, no dia 25 de janeiro, portanto na próxima quinta-feira, ao princípio da tarde, 2h30 da tarde, a Comissão de Utentes vai reunir com a comunidade intermunicipal do Médio Tejo para nos informarmos mutuamente e nós os sensibilizarmos para a responsabilidade que eles têm, nomeadamente nas questões da prevenção. E sabemos que por exemplo, a semana passada, a própria administração reuniu com a comunidade intermunicipal e agora está a reunir para analisar em pormenor quais são as soluções que são possíveis nos diversos concelhos
para poder, de alguma maneira, articular e potenciar o trabalho ao nível dos cuidados, nomeadamente através dos cuidados, nos cuidados primários. Porque, com a descentralização de competências para as câmaras municipais, estão a surgir problemas que são óbvios, que é o Tomar tem um motorista no seu quadro de pessoal, porque os assistentes operacionais que estão na classe dos motoristas também passaram para as câmaras e, por exemplo, esse motorista é preciso ir a Mação levar medicamentos. Portanto, há aqui trabalhadores de um concelho que estão, isto obriga realmente a celebração de protocolos e, eventualmente, coordenação para ver como é que isso faz, porque as populações não podem ser prejudicadas e, inclusive, esses profissionais devem ser potenciados e devem estar permanentemente ao serviço. A mesma coisa se refere à questão, por exemplo, da frota de transporte, que é preciso organizar. Agora, essa pressão funciona e nós podemos dizer hoje aqui que há dificuldades na maternidade. Havia, por exemplo, na terça-feira mais dificuldades do que há agora, porque entretanto já fomos informados de que foram assegurados recursos humanos para manter a maternidade aberta e no caso da pediatria esperamos que em fevereiro, com a vinda de 2 médicas, se possa regularizar a situação em termos de urgência ao fim de semana e no caso da urgência geral, falamos de Tomar, Torres Novas e Abrantes. Fomos informados, portanto nós no processo da OLS participámos na elaboração do chamado plano de negócios, fomos acompanhando todo o processo, fizemos propostas concretas de como é que algumas coisas deveriam funcionar e já fomos recebidos por todo o Conselho de Administração. Tivemos uma reunião bastante produtiva já esta semana e onde nos foi transmitido que foram contratados já nestes últimos 15 dias, nestas últimas 2 semanas, 4 profissionais exclusivamente para as urgências. Portanto, só por muito azar é que nós vamos ter novamente encerramento da urgência geral em Tomar ou em Torres Novas. E também sabemos que, e nós temos trabalhado para isso, evidente, não andamos a dizer os telefonemas que fizemos, os alertas que se fazem, às vezes até a indicação de que, olha, se fizéssemos assim, não era possível, até na motivação dos próprios trabalhadores, na valorização daquilo que eles estão a fazer. O que é verdade é que esse trabalho acaba por resultar e tem resultado nisto, é que de haver notícias e intenções, por exemplo, de fechar a 15 dias a urgência básica de Tomar, ou de fechar 4 ou 5 dias, como dizia a direção executiva, o que é verdade é que localmente os trabalhadores, os responsáveis dos serviços e a administração têm feito tudo para minorar essa situação e temos que reconhecer isso e dizemos claramente os 3.000 trabalhadores diretos que têm a ULS, mais os 2.000 indiretos, nas quase 100 unidades, estruturas, unidades de saúde que temos, nós temos realmente aqui, tem-se feito muito, milhares de consultas por dia, portanto, exames complementares de diagnóstico, estamos a falar em 8.000 por dia, estamos a falar entre 300 a 400 episódios de urgência por dia, portanto, os trabalhadores que aqui estão efetivamente a trabalhar. Agora, nós dizemos, não chega efetivamente para as necessidades. Permita-me, essas garantias que agora deu, relativamente, nomeadamente aqui à urgência básica do Hospital de Tomar, também à Torres Novas, já haver então essas condições para que em fevereiro a urgência pediátrica de Torres Novas também volte a funcionar em toda a sua plenitude. Então este abaixo assinado serve para quê? A questão é esta, é que o abaixo assinado tem várias situações. Uma é um alerta e uma reivindicação de que as urgências, as 5 urgências têm que funcionar 24 sobre 24 horas. E enquanto temos garantias, por exemplo, eu não estive aqui a dar garantias relativamente à maternidade. O problema da maternidade é um problema, inclusive, estrutural, porque há aquela velha ideia de que se não houver 1.500 partos devem encerrar. Há uma prática que leva às vezes no Distrito de Santarém não haver maternidade nenhuma, que é, abrem umas, fecham outras e está à vez, e há da parte
dos responsáveis da saúde, de vez em quando vem dizer, nós temos que fazer uma nova rede de maternidades e temos que enquadrar isto nas possibilidades em termos de recursos humanos. Nós temos que arranjar novas reorganizações das urgências, tendo em conta os recursos humanos que temos e articulando com os centros de saúde e tudo isso. E nós o que queremos é que a população dar a possibilidade à população de dizer, seja como for, nesta região em que não há alternativas sociais, não há alternativas privadas, em que a população é manifestamente idosa, em que há uma grande rede legais e ilegais de ERPs, portanto, estruturas de residência de pessoas idosas, que são os maiores abastecedores das urgências, e portanto, o que nós dizemos é que queremos efetivamente que estejam abertas. Isto é a mesma coisa que um indivíduo que está com saúde, ele não diz, mas eu não reivindico saúde porque tenho saúde. Não, ele quer que tenha acesso a cuidados de saúde para quando efetivamente falhar, se poder dar. Porque nada nos diz que não possa haver uma determinação, aliás, como houve nas urgências. As urgências funcionavam todas como médico-cirúrgicas, de um momento para o outro veio dizer, não, olha, agora está aqui uma lei, passa a básica. Portanto, há questões que podem alterar. E uma outra questão que para nós é importante no momento, porque nós dizemos claramente, nós fazemos política. E como não é necessariamente política ou partidária, mas como quem são os partidos que se candidatam à Assembleia da República, que depois formam um governo, que têm os ministros e que depois decidem essas leis, nós queremos ter um instrumento de agora em período eleitoral, e não é por acaso que nós prevemos a questão de podermos recolher as assinaturas até 15, 20 de fevereiro, que é antes da própria campanha eleitoral. Nós queremos que os candidatos a deputados e depois os eleitos pelo Distrito de Santarém assumam realmente aquilo que a população tem. E temos experiências várias, os TACs, o equipamento de imagiologia não apareceu por obra e graça do Espírito Santo, o regresso, por exemplo, da medicina interna a Tomar e a Torres Novas também não apareceram por obra e graça de alguém, agora vou lá pôr as coisas. Não. Corresponde realmente às lutas das populações, assim como nas portagens. Não se movimentassem as pessoas, não se movimentavam os partidos, nem sequer 30% estava em causa, e agora está 30%, e a reivindicação é efetivamente que sejam abolidas as portagens. E, portanto, há aqui um papel importante. Depois há outra questão que é importante. As pessoas, ao vacinarem, nós ao termos esse respaldo em termos da população, legitima de alguma maneira a Comissão de Utentes para desenvolver o seu trabalho, e é um trabalho que tem vindo a ser feito com um conjunto de pessoas, uns fazendo mais, outros fazendo menos, mas com um objetivo claro de ter uma Comissão de Utentes todos os dias a trabalhar, aliás, que os próprios responsáveis da saúde possam dialogar, possam debater, possam ouvir as questões, no sentido de melhorarmos consecutivamente o acesso a cuidados de saúde. E depois há problemas que estão por resolver. As listas de espera aumentaram, os tempos de espera aumentaram. Nós temos que resolver de uma vez por todas, pensando a médio prazo e a longo prazo, em resolver os problemas de prevenção em saúde. Sinistralidade rodoviária é um drama. As questões de consumo de tabaco, açúcares, álcool. Portanto, nós estamos a falar em questões de saúde pública que são vitais em termos de futuro. Depois, com a população envelhecida que temos, e felizmente cada vez mais velha, vamos mantendo as pessoas vivas, de uma maneira ou de outra, umas de uma forma mais precária do que outras, mas o que é verdade é que aparecem novas patologias e essas pessoas precisam de mais cuidados de saúde. E esses precisar de mais cuidados de saúde, e as pessoas acabam de ter menos capacidade de reagir à própria doença, leva a que
se não se trabalhar bem nos cuidados primários, que as pessoas apareçam nas unidades hospitalares em estado mais crítico, precisam de mais cuidados, precisam de mais internamentos, inclusive há alguns, no caso, por exemplo, cuidados intensivos, que nós temos uma boa unidade em Abrantes, mas que às vezes dizem, olha, isto não chega para todos, porque esta é a realidade e nós temos que nos preparar para essa realidade. Chamar a atenção, e nós também colocamos isso como importante, que é esta questão. É fundamental que se garantam cuidados de proximidade. Não se compreende como é que os responsáveis não consideram que é mais fácil deslocar um enfermeiro, um administrativo e um médico durante um dia ou dois a determinadas zonas rurais e acham perfeitamente normal que médicos e unidades de saúde andam a dizer às pessoas das aldeias, se vocês quiserem médico, venham aqui. Para nós, essa situação não vale, não é correta, porque nós estamos a criar zonas desertas. Nós costumamos dizer que no litoral o país está inclinado para o litoral e há tudo no litoral e no interior vai-se perdendo serviços, vai-se perdendo população. Mas, infelizmente, no Médio Tejo, nos casos concretos que nós conhecemos, tem a ver com isto. É que, dentro dos próprios concelhos, ao retirar os CTTs, ao retirar as escolas, ao retirar as unidades de saúde, nós estamos a esvaziar os espaços rurais, inclusive levando até as pessoas a desacreditarem de que os políticos andam a trabalhar para a sua vida porque lhe retiram tudo. A seguir a esses serviços públicos, deixam de aparecer, o café deixa de existir, a mercearia deixa de existir e, portanto, nós andamos, e as farmácias inclusive, nós andamos a criar territórios despovoados dentro já do próprio interior. E isso é uma questão de coesão territorial, é uma questão que tem a ver até com a saúde mental das pessoas. E temos que prever, motivar e arranjar formas de organização, inclusive de equipas móveis, que possam estar junto das comunidades. Há experiências valiosíssimas aqui perto, Oleiros, Proença Nova, que têm as chamadas unidades móveis de saúde, que têm resolvido efetivamente muitos desses problemas. A creche, e esse para terminar, e é importante que isto se diga, que é assim, as questões da saúde e do acesso à saúde e dos cuidados de saúde não têm só a ver com existir ou não existir médicos. Existem as chamadas equipas de unidades, as unidades de cuidados à comunidade, constituídas pelos assistentes operacionais e por enfermeiros. Equipas essas que deveriam ter mais condições, mais recursos humanos, mais meios de transporte. Para quê? Porque eles resolvem dezenas a nível do Médio Tejo, centenas de casos por dia em que dão assistência ao domicílio a quem efetivamente precisa, evitando que essas pessoas se tenham de deslocar para neste caso os hospitais ou os centros de saúde. E, portanto, há que também haver aqui uma grande interligação com esses cuidados de proximidade, nomeadamente acertado de uma vez por todas relativamente às ERPs. Ou tem a obrigação de ter médico e tem mesmo médico, tem a obrigação de ter enfermeiro e tem mesmo enfermeiro, e não seja uma situação, tem em termos nominais, porque depois na prática pegam nas pessoas e trazem-nas para as urgências. Por fim, e não diz aqui diretamente a respeito, mas, por exemplo, os senhores deputados e candidatos a deputados deviam efetivamente alguns pedir desculpa por aquilo que disseram incorretamente e outros dizer, isto tem que realmente ser mudado. E tem que ser mudado, não é nada de especial. Nós até estamos a dizer, os erros que se foram cometidos foi sempre para gastar mais dinheiro. Ao contrário, por exemplo, de outras medidas que nós já em 2017, por exemplo, falávamos nelas, por exemplo, a possibilidade da possibilidade das pessoas terem baixa na urgência, ao dirigir-se à urgência, ter a possibilidade de ir para casa com um papel de urgência, coisa que não era possível. Portanto, a regulamentação e a legislação implicava até a duplicação de trabalho para utentes e para os próprios profissionais, portanto, isso era uma situação facilitar. A partir de 1 de março,
quem se dirige à urgência e tiver que ter baixa, já recebe baixa. Portanto, há aqui questões que não têm nada a ver com gastos de dinheiro, nem com médicos, nem nada. Há questões de organização para facilitar a vida aos utentes. A questão que nós colocamos em concreto é a situação das obras de urgência do Hospital de Abrantes, em que nos comunicaram, voltou tudo ao princípio. E agora volta novamente a ser necessário, a ser preciso, uma assinatura de um secretário de Estado que a gente nem sabe quem é, nem quando é que vem. Ora, isto é inacreditável. 20 anos, não sei quantas sessões públicas de apresentação, não sei quantas fotografias com autarcas, com responsáveis, com seus... Inclusive chegou-se a fazer a assinatura da adjudicação com orçamentos e, portanto, falta sempre uma assinatura, falta sempre um papel, e o que é verdade é que as obras não são feitas, já deviam estar feitas há 20 anos. Conclusão: sofrem os utentes, sofrem os profissionais, e só de relação ao último concurso passou de 2.300.000 o custo da obra para quase 3 milhões. Portanto, isto estamos a falar em mais 700.000 euros no espaço de um ano. E, entretanto, a obra não é feita. Infelizmente, esperemos que a ULS, e da forma que está a trabalhar, muito desses problemas sejam resolvidos. As questões também têm a ver, e também não são exclusivos das obras da urgência, e têm a ver com a morosidade dos processos administrativos. Houve casos de médicos que aceitaram vir trabalhar na altura para o CHMT, cujo processo foi, por exemplo, para o Ministério das Finanças, e ao fim de 3 meses e meio ainda estava lá para despachar, porque era o chamado veto de gaveta, e como o médico estivesse sempre permanentemente disposto a vir, ou, efetivamente, nós costumamos dizer, os homens lá das finanças devem perceber muito pouco da saúde, muito embora queiram fazer dos Ministérios da Saúde simples secretarias de Estado. Todos estes processos devem efetivamente ser simplificados. Tomar tem um exemplo, nós conhecemos mais, que é de profissionais que gostam daquilo que fazem, estão a trabalhar junto das comunidades, reformam-se e dizem assim: eu não me importo de vir aqui assim X horas por semana, no sentido de continuar a prestar, dar assistência médica a esta população, e por isso simplesmente há uma regulamentação: o senhor não pode, mesmo que vá de graça, o senhor não pode. Isto realmente é inacreditável. Parece que efetivamente andamos a trabalhar para as leis e não andamos a trabalhar para os utentes que precisam de cuidados de saúde.